Bem, pessoal, vamos para o segundo exemplo, então. Esse aqui é o exercício aquele de vincular as pessoas, as atividades em qual elas participarem, clientes. Aqui está o SQL, vocês podem comparar com a solução de vocês. Queria chamar a atenção para um detalhe aqui, eu filtrei se o código do cliente não é nulo. Essa opção de filtro aqui, ela não é obrigatória. No join, automaticamente, os casos de pessoas com cliente nulo vão desaparecer, mas se vocês testarem, vão ver que tem um certo efeito de desempenho essa cláusula aqui, porque ele filtra na hora que ele lê as pessoas, então diminui um pouco na operação de join. Eu já tenho um plano aqui, eu não vou executar durante o vídeo a consulta, porque ela demora em torno de 2 minutos e alguma coisa, e aí esse vídeo acabaria sendo grande demais. Na análise aqui do plano de consulta, que é um passo importante nessa resolução de exercício, nós vemos aqui os joins. Então, ele começa fazendo um join de participante ativo com pessoa, não faz o join na ordem que a gente escreveu o from, isso é uma característica do otimizador. Tá? Uma coisa é a ordem que eu coloco aqui, a outra coisa é a ordem que ele faz os joins. Ele usa métodos do tipo hash, fazendo aqueles dois passos que estão no material que a gente viu em aula, ou seja, montando uma tabela hash na tabela interna que é a pessoa, e buscando para cada registro aqui de participante o registro na tabela hash montada aqui. Veja que tem vários tipos de hash join. Tem o hash join left, o hash join right, ou seja, o algoritmo muda um pouco, e no final aqui tem o inner, que por coincidência, no final é o último join que ele faz é sobre a tabela cliente, que foi aqui colocado no exercício, na verdade, como o primeiro join. Algumas considerações importantes. Se a gente olhar a análise aqui, qual é o grande problema desta consulta? É a ordenação. Então, primeiro passo, eu precisaria ver um problema real como esse se realmente essa ordenação é necessária. Os tempos, para vocês terem uma ideia, eu documentei aqui, depois eu disponibilizo esse arquivo para vocês, são da ordem de 2 minutos e alguma coisa, 2 minutos e 15 ou 2 minutos e 37, com ou sem a cláusula where. É um pouco melhor com a cláusula where que testa o nulo, mas o tempo sem a ordenação é metade ou menos. Então isso mostra claramente, além dessa análise aqui, que é bastante útil esse gargalo aqui, que a ordenação aqui vem a ser um problema. Claro que se for parte do requisito do problema, eu não tenho como simplesmente não ordenar, mas aí eu tenho que avaliar bem se vale a pena. Eu testei com alguns índices aqui, criando índice pelo nome, para ver se isso ia impactar na ordenação da pessoa, por exemplo. Também testei com o nome do cliente, que é o primeiro campo aqui, embora não esteja aqui a instrução de criação do índice, mas na prática eu não vou criar esses índices para não estender muito no vídeo, mas eles não tiveram grandes influências. Aqui eu também criei um outro índice, por exemplo, o código da pessoa, para ver se influenciaria num join. Mas nesse caso aqui, esse é um típico caso em que os índices não colaboram muito, principalmente porque eu não tenho nenhuma cláusula de filtro, a não ser essa aqui. Mas o índice CodeCli também, que eu testei no primeiro momento a criação dele, embora não vou fazer aqui nesse momento, também não impactou muito nesse caso aqui. Então, o que a gente pode concluir nessa análise, além de entender bem como o plano aqui é executado, que é um processo importante, né? A operação final aqui, que é o sort, é a que mais impacta, é a operação que é problemática, e que eventualmente o desempenho pode ser melhorado um pouco adicionando esta cláusula aqui de filtro. No mais, é importante fazer a análise desse plano aqui para que a gente compreenda bem o que está acontecendo nesse exemplo.